Que bom estarmos juntos para refletirmos na palavra de Deus. E hoje estamos orando com os salmos e vamos orar o salmo de número 38, um salmo fundamental que você tenha aberto em sua Bíblia e você possa acompanhar as riquezas que tem essa poesia antiga, essa canção, essa composição que fala e fala muito ao nosso coração e você vai se identificar com ele. O pecado causa dores e dores terríveis, mas o arrependimento as remove completamente da nossa vida. Nós precisamos demais dos conselhos contidos nesse salmo em especial. E sabe por que nós precisamos disso? Justamente porque sofrimento, dores, perdas, desgosto, culpa, remorso, adoecimento são apenas algumas das consequências que o pecado cometido provoca em nós, seres humanos limitados, ou pó, como na linguagem bíblica vai dizer. E como nós pecamos todos os dias, nós sofremos e fazemos pessoas sofrerem conosco. Mas acalme-se, existe uma solução para todos esses problemas e dramas da nossa vida, e o melhor, uma solução eterna. O arrependimento sincero, ele conduz ao perdão e este, por consequência, a libertação completa de todas as consequências do pecado cometido. E eu quero frisar aqui todas as consequências mesmo. E eu te desafio, arrependa-se, peça perdão sempre, hoje, antes desse dia acabar, inclusive. Por conta desta realidade, dois alertas fundamentais eu quero trazer a você que nos acompanha. O primeiro alerta é para você que talvez pense que não é um pecador. O apóstolo João, já idoso, escreveu, inspirado por Deus, algo fenomenal em sua primeira carta. Ele disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A verdade, no caso, Cristo e a sua palavra. E o pior, ele completa: se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o primeiro alerta, mas tem um segundo. Caso você não se enquadre nesse fatídico grupo dos que acham que não pecam e que não têm pecado, se você se reconhece pecador, mas não se lembra exatamente pelo que precisa se arrepender, então me deixe refrescar a sua memória. Aliás, na verdade, eu não. Vou usar Irã Rolo Júnior, que escreveu exatamente um dos mais belos hinos contidos no Inário para o Culto Cristão, o hino de número 275, onde ele escancara o coração. E eu acredito que em meio a muitas lágrimas, ele confessou cantando. Olha o que ele disse: perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho eu não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus seguir. Mas não acabou os motivos de arrependimento e perdão. Ele continua: perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se o teu querer para mim não procurei. E ele termina: perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só para mim vivi, se meus talentos
não desenvolvi. Bons motivos para nosso arrependimento. Mas caso você precise de mais motivos pelos quais se arrepender diante de Deus, a cantora Eichel, uma cantora muito conhecida, pode muito nos ajudar. Ela parece que compreendeu muito bem essa mensagem quando canta de maneira muito linda e diz: hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Eu me arrependo, Senhor, por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu, por ter me afastado da tua presença, Senhor. Eu me arrependo por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei. Eu me arrependo. Eu me arrependo por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou. Eu me arrependo por tudo aquilo que me afastou de ti, Senhor. E ela termina: eu me arrependo, ouve a minha oração, eu me prostro aos teus pés. Eu me arrependo. Davi, mais uma vez, é o valoroso autor desse Salmo de número 38, e nele ele não esconde a sua natureza frágil, limitada, ele simplesmente reconhece essa sua condição e ele clama a Deus por misericórdia. Isso fez dele ser o homem segundo o coração de Deus. Esse salmo traz um detalhe muito importante no título: é um salmo in memória, ou seja, um salmo composto para nos lembrar, fazer lembrar do peso do pecado, mas também do quanto é maravilhosa a bondosa mão de Deus. Nesse salmo, Davi enfrentava dor, angústia por conta de um pecado grave que ele cometeu, mas ele não se isola, ele não foge, ele não abriu mão da oração. E sabe por quê, queridos? Porque Deus o amava demais. E quem Deus ama, Deus conduz à oração, Deus conduz ao arrependimento, porque Paulo disse aos Romanos que a bondade de Deus é aquilo que nos conduz ao arrependimento, e nós precisamos entender isso. Deixa eu dizer para você uma citação recente em que eu li. Rosana Barros, uma escritora, ela disse: nossas fraquezas e defeitos de caráter, sejam herdados ou adquiridos, não são irremediáveis. Glória a Deus por isso. O meu defeito, o seu defeito, minha fraqueza, a sua fraqueza, não é irremediável. O arrependimento sincero as resolve, consegue colocá-las no devido lugar. Arrependimento implica em lamento profundo, não mero sentimentalismo. Por isso que o Salmo 38 se parece muito com Jó, com os seus clamores, o nosso herói maior de paciência. Para o salmista, ele faz uma declaração importante, lembrando que os nossos sofrimentos e lutas muitas vezes se devem ao nosso pecado pessoal, algo do tipo: eu sou o meu maior problema, eu sou o meu pior inimigo. E como nós devemos lidar com isso? Reconhecendo que o nosso pior problema se chama pecado e tratar dele por meio do arrependimento. Davi, ele vai fazer isso com uma sinceridade que comove, com uma sinceridade que é impossível não tocar o seu coração, não tocar o meu coração. Primeiro, ele ergue um clamor a Deus, mostrando qual sentimento habitava o seu coração. Por isso ele disse no verso 1 e no verso 2: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Ele confessou a Deus que ele era pecador e que ele sentia o peso disso no mais profundo da sua alma. Mas ele não ficou só em confessar, ele implorou que a misericórdia de Deus suplantasse a justiça de Deus, que a misericórdia de Deus
viesse sobre a sua vida, mesmo em meio às consequências terríveis do seu pecado. Você já orou assim alguma vez? Deus, eu sei que o Senhor é justo, mas Pai, seja mais misericordioso do que justo na minha vida. Eu reconheço o meu pecado e eu me arrependo diante do Senhor. Davi, ele mostra que por conta dos pecados, ele sofria ataques interiores. O pecado provoca isso, essa batalha constante em nosso coração, a carne militando contra o espírito, como Paulo vai ensinar aos Gálatas no capítulo 5, e Davi reconhece essa mesma verdade, que é uma luta dentro do coração dele. E eu quero te fazer uma lembrança de uma frase não bíblica, mas dita pelos psicólogos, pelos terapeutas profissionais. Eles concordam que a maior e a pior das guerras não é travada nas ruas, nas cidades, no ar, nas águas ou nos campos de batalhas, entre inimigos externos, soldados ou civis. Não. A grande batalha acontece a todo instante dentro da cabeça de cada um de nós, e as consequências dessa guerra interna, é bom que se diga, podem ser catastróficas. Queridos, a nossa consciência pode ser um grande aliado nosso. Contudo, não a queira como uma inimiga. Ela sabe ser cruel, muito cruel. Então, o conselho de Davi, traga para o seu lado, sabe como? Arrependendo-se diante de Deus. Davi desabafa para Deus as dores que ele sentia internamente por causa do pecado, como deve fazer todo arrependido sincero. Olha a partir do verso 3. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça, como carga pesada excedem as minhas forças. As minhas chagas se tornam fétidas e purulentas por causa da minha loucura. Davi está querendo abrir nossos olhos, dizendo, viver no pecado e sofrendo por causa disso é uma tolice sem tamanho. Viver no pecado e sofrendo castigos divinos, se não na terra, na eternidade, isso não tem lógica, é loucura. Não se livrar disso sabendo como fazer. E sabe como fazer? Se arrependendo, pedindo perdão. Ele prossegue as suas dores, verso 6, eu estou encurvado, estou muito abatido, eu ando lamentando o dia todo. Ele estava depressivo, pois os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Eu estou gasto e muito esmagado, dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. Esse homem gemia dia e noite. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu suspirar não te é oculto. O meu coração está agitado, ansioso, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou a vida, perdeu a graça, perdeu a luz. Fruto do pecado, consequência interna. Seja sincero quando você ouve isso. Você está se sentindo assim, ou já se sentiu assim alguma vez na vida? E você resolveu essa situação? Você se sentiu dilacerado por conta de um pecado passado, ou que esteja cometendo agora? Siga à risca o conselho de Davi, expresso no Salmo 38. Diga a Deus sem medir palavras, sem enfeitá-las. Oração verdadeira, muitas vezes, é gritar a nossa dor, e a pior dor é aquela provocada pelo pecado, é aquela que provoca esmagamento da nossa consciência. Mas não eram só conflitos internos que o pecado tinha trazido na vida de Davi, antes fosse. Havia também ataques externos, oriundos dos inimigos. É mais ou menos uma regra que a gente conhece: desgraça pouca não é bobagem, principalmente quando o assunto é pecado. Quando o pecado aflige alguém, pessoas queridas se afastam de nós. E pior, inimigos se aproximam na mesma proporção.
Olha o que Davi disse: os meus amigos, verso 11, os meus amigos e os meus companheiros afastaram-se da minha chaga, da minha doença, e os meus parentes se põem à distância. Meus amados, o pecado gera abandono, e o abandono tem o poder de acrescentar dor ao nosso sofrimento, potencializar o nosso sofrimento por meio do isolamento. Sem pessoas queridas ao nosso lado, a vida pode se tornar um fardo insuportável. Uma das consequências do pecado é o afastamento de gente amada do nosso convívio. E, consequentemente, isolados, os inimigos se aproximam para nos destruir. O pecado pode sim levar alguém longe, mas com certeza vai deixar essa pessoa absolutamente sozinha lá. Sozinhos, nós ficamos vulneráveis aos inimigos, que se aproveitarão da menor oportunidade para nos denegrir, nos atacar e, por vezes, nos destruir. E Davi diz isso, verso 12 e 13. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas perniciosas, mas eu, como um surdo, não ouço, e sou qual um mudo que não abre a boca. E sabe o que ele está dizendo? A exemplo de Jesus, nosso servo sofredor, ele mostra qual é o meu e o seu papel quando sofremos injustiças. E o papel é não pagar o mal com o próprio mal. Eu sei que parece um clichê infantil, mas o bem sempre vence o mal. Não retrucar o mal não é covardia, é pensar na transformação e na conversão dos ímpios, por meio do nosso exemplo. Aquilo que Paulo ensinou aos romanos, acumular brasas vivas sobre a cabeça daqueles que não esperam uma reação amorosa nossa, mas sim uma atitude vingativa à altura do que fizeram. Mas Davi diz: eu me calo, eu me faço de surdo, verso 14 e 15. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca há com que replicar. Mas por ti, Senhor, eu espero, tu, Senhor, meu Deus, responderás. Talvez, quando se lê um salmo desse, seja exatamente a forma que você está se sentindo, em meio a alguma luta que esteja enfrentando com pessoas ou circunstâncias, mas o conselho da palavra de Deus é: entregue-se nas mãos do Senhor. Ele é vingador, não nós. Ele é justo, amoroso, misericordioso e conhece todo o cenário até o fim. Nós não. Um cristão verdadeiro não retruca. Um cristão verdadeiro não replica uma ofensa sofrida. E sabe por quê? Porque simplesmente ele não tem conteúdo para replicar. Seu interior é purificado demais por Jesus para ele fazer esse tipo de coisa. Ele não ofende porque ele não sabe ofender. Ele não agride com palavras, gestos, violência. Sabe por quê? Porque ele não sabe fazer aquilo. Tudo isso não faz mais parte da sua vida. Isso ficou no passado. Foi lavado pelo sangue de Jesus e é verdade. A gente só dá para alguém aquilo que nós temos. Nós não temos condição de dar para ninguém o que não temos dentro de nós. Um filho de Deus, ele não tem pavio curto. Um filho de Deus, ele tem o pavio do tamanho da ação graciosa de Deus. É fácil isso? Não. Não é para mim, não é para você, não era para o salmista. Mas nós devemos sempre lembrar que domínio próprio é fruto do Espírito, é dom do Espírito Santo, ao qual devemos nos apegar e desenvolver. Davi fez isso. Olha o verso 16 em diante. Rogo, pois, ouve-me, para que eles não se regozijem sobre mim e não se engrandeçam contra mim quando resvalar o meu pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Repare esse detalhe: tristeza. Tristeza deve ser o resultado final de um verdadeiro arrependido. Os ímpios não têm esse sentimento, tanto que no verso 19 e 20,
Davi fez questão de mostrar, mas os meus inimigos são cheios de vida e são fortes, e muitos são os que sem causa me odeiam. Os que tornam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vale a pena permanecer inocente diante das falsas acusações, pois muito pior será ser condenado baseado em verdades contra nosso caráter. Quem faz o mal, quem se vinga dos outros são os ímpios, não os filhos de Deus. Então eu desafio você a dizer hoje, assim como Davi, eu sigo o que é bom. Os adversários fazem o mal, eu sigo o que é bom. Só alguém arrependido, perdoado, pode fazer essa declaração com sinceridade. Você pode? Depois dessas declarações sinceras, Davi encerra sua canção em forma de poesia, orando do mesmo jeito ou intensidade com a qual ele começou essa canção. Verso 21 e verso 22, ele ergue um clamor a Deus. Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Queridos, quem precisa de perdão tem pressa. Quem está sofrendo as consequências do pecado tem pressa, porque está sofrendo, sendo corroído pelas consequências dele. Necessita de livramento urgente e Deus está pronto a conceder esse alívio eterno. Clame a Deus. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Apressa-te em me perdoar, porque é no Senhor que eu coloco a minha confiança. Creia, Deus não desampara um coração sincero. O mesmo Davi vai dizer logo mais em outro salmo lá na frente, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Não, Deus não faz isso. Com base nessa confiança, ele clamou na certeza que jamais seria desamparado ou abandonado por Deus. Uma vez que o seu clamor de arrependimento era sincero, verdadeiro e do mais profundo da sua alma. É também o seu caso? É verdade. O pecado causa dores, mas o arrependimento verdadeiro as remove. E remove para sempre. Espero que o seu coração possa dizer um gostoso amém. Eu concordo e eu quero isso para a minha vida. Feche teus olhos e vamos orar falando com o nosso Deus. Deus, como é bom olhar para a tua palavra e ser por ela amparado quanto às nossas lutas, angústias e dores, ó Deus, que os nossos próprios atos pecaminosos provocam. Deus, me perdoa, Pai, a cada um dos meus irmãos que ora nesse sentido. O Senhor conhece e sonda os nossos corações. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas, que não são poucas. Perdoa, Deus, o que pensamos, falamos, fizemos ou deixamos de fazer hoje nesse dia e nos dias que se passaram até chegarmos aqui. Estende a nós a sua misericórdia, Deus. Socorre aqueles que estão em sofrimento, mas que com sinceridade venham ao Senhor clamando pela tua misericórdia. Tem gente, Deus, orando conosco, lidando com sofrimentos, dúvidas, dores e talvez adoecimento físico e mental por causa do pecado. Mas é na fé, no sangue de Jesus derramado na cruz, que eu venho ao Senhor e peço, tenha misericórdia deles e perdoa cada coração sincero que se arrepende diante do Senhor. É o nosso desejo, Pai, e é desejo sincero, porque assim o fazemos. No nome de Jesus. Amém e amém.